completa dizendo que na presença do Senhor há fartura de alegria. Eu estou agradecido a Deus, ao pastor Marcos, que nos dá a honra de estar aqui ao lado dele. Primeiro, como disse, na casa do Senhor, ao lado do servo do Senhor, e com os servos do Senhor, que são os amados irmãos que aqui estão. Eu estive aqui em janeiro de 2020, foi uma festividade e logo depois veio a pandemia. E durante esses anos tem sido bem difícil e a igreja tem sido um alvo por parte das autoridades querendo calar a igreja. Mas a igreja do Senhor está aqui e o Senhor tem dado graça. Deus abençoe esta mocidade. Hoje é culto com os jovens e eu nem esperava estar aqui, mas recebi essa honra pelo pastor da igreja e aqui estamos. Também estou revendo alguns irmãos que fazia dias que não havia e também fico feliz. Servos de Deus, convido os santos para nós lermos uma passagem da palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 41. Eu vou ler apenas 4 versos deste salmo, Salmo de número 41, e nós vamos ler o versículo a partir do 1 ao verso 4, que diz assim: Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Queridos, este aqui é mais um salmo dos salmos de Davi. Davi, Deus, e tudo quanto Davi fazia estava voltado para Deus. E neste salmo dá a entender que Davi estava ferido, pois no decorrer do salmo ele fala dessa enfermidade. E nós sabemos que a humanidade, de alguma maneira, ela está doente. Ou, por que não dizer, toda a humanidade ela está ferida, e a não ser aqueles que estão com o Senhor, ela está com ferida de morte. E Davi aqui ele vai descrevendo-se neste salmo, e cada vez mais que ele vai se aprofundando, ele vai, e tinha algo que incomodava muito a Davi, e parece que as pessoas que estavam em volta estavam torcendo para que esta enfermidade não tivesse cura. Nós sabemos que quando estamos doentes, a nossa primeira atitude é procurar o médico. Procuramos na esperança de recebermos a cura daquela enfermidade. E quando chegamos, o médico ele faz algumas perguntas, e mediante aquelas perguntas, ele passa uma bateria de exames para diagnosticar qual a enfermidade que temos, a gravidade dela. E aqui, quando nós vamos aprofundando-se na meditação desta passagem, nós vemos que a enfermidade que o salmista estava sofrendo
ela era mais profunda. Ela era uma enfermidade na alma. Quando estamos com uma enfermidade no corpo, nós temos a esperança de recebermos a cura através dos especialistas. Todavia, quando esta enfermidade, ela é alguma coisa que não pode ser diagnosticada por exames médicos, a nossa situação complica-se cada vez mais. A Bíblia fala ainda em um salmo de Davi, que ele falando sobre o seu pecado, ele diz: enquanto silenciei-me, havia teto sobre a minha cabeça. Davi, ele está dizendo ali naquele salmo de número 32, que enquanto ele escondia a sua transgressão, havia um bloqueio que impedia que Deus ouvisse ou pelo menos respondesse a sua oração. Mas ele disse: eu confessei-te a ti o meu pecado e tu me saraste. Mais uma vez aqui Davi, ele fala exatamente algo parecido, e ele clama a Deus por uma cura que ele não podia, como rei, encontrar nos médicos que havia em sua época. E ele diz: sara a minha alma, porque pequei contra a ti. Queridos, nós sabemos que a pior coisa para o nosso paladar é não sentirmos o gosto, o sabor da comida que estamos comendo. É difícil ir nos alimentar e não sentir o sabor da comida. Ela torna-se insípida, ela torna uma comida sem significado. Deus é tão bom que nos deu esta percepção de sentirmos. Se nós estamos comendo carne, para os irmãos que gostam de carne, assim como eu, nós sentimos o sabor da carne e sabemos se ela é carne bovina ou carne de frango ou carne suína. Para os que gostam, eu não gosto de carne suína, mas eu consigo identificar a diferença. Isso é o que? É o nosso paladar que nos dá esta percepção. Mas se a comida se torna insípida, nós não temos mais prazer em nos alimentar. E isso muitas vezes nos leva a certas situações de risco, porque se o nosso corpo não se alimenta, ele vai perdendo as forças, vai ficando debilitado, e daqui a pouco pode nos levar à morte, se não buscarmos solução. Imagina agora, um corpo que não se alimenta enfraquece, assim também é a alma. Deus, quando criou o homem, Deus colocou no homem, a Bíblia diz que o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Desta forma e desta natureza, o homem ele é uma tricotomia. Ele é formado de espírito, alma e corpo. Quando Paulo falando sobre isso, ele disse: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados para o Senhor. Davi, ou melhor, Paulo não disse todo essa alma e todo o vosso espírito, não, ele diz todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado. Por que ele vai falar do espírito, da alma e do corpo? Porque o corpo é apenas o tabernáculo onde o meu espírito e a minha alma se move ou existe nele. Quando ele vai falar, por que ele não fala da alma primeiramente? Porque a alma, ela me dá percepção de mim, ela me dá percepção do meu intelecto, ela me dá percepção dos meus irmãos, ela me dá percepção do meu pastor, ela me dá
dá a percepção dos meus líderes, ela me dá a percepção da minha locomoção, ela me dá a capacidade para aprender muitas coisas e também para fazer muitas coisas. Aí ele não fala, ele fala em segundo, porque a alma traz relacionamento nosso para com o mundo em que vivemos, para com a sociedade onde estamos atuando, no meio das pessoas. Mas quando ele fala do Espírito, quando Deus colocou o Espírito em nós, é exatamente para isso, para que nós tivéssemos intimidade com Deus, conhecimento de Deus, para que nós conhecesse a Deus. É por isso que Jesus vai dizer à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É por isso que Deus não aceita adoração que não seja espiritual. Então, quando Paulo fala de espírito conservado, ele está dizendo que o nosso espírito deve estar conservado em Deus. É exatamente da saúde mental que ele está falando. Quando vamos falar de feridas da alma, precisamos identificar as causas da ferida da alma. E uma das primeiras causas da ferida da alma é o mundo caído. Queridos, quando eu disse que Deus criou, e lá quando ele cria, lá no livro do Gênesis, e Deus fez do pó, diz a Bíblia, e Deus soprou o fôlego de vida, e o homem se levanta. A partir dali que ele se levanta, que conhecimento que ele tinha. Eu às vezes fico pensando, pastor Marco, Deus fazendo um teste com a sua obra, aí Deus faz o quê? Deus traz os animais e a criação para que o homem colocasse o nome. E a Bíblia diz que assim como Adão chamou, assim foi. Imagina Deus olhando e dizendo: funcionou, a alma do homem está preparada. Aí lá dentro do homem também tinha um espírito que dava conhecimento desse Deus supremo. Ele conhecia o seu Criador, ele amava o seu Criador, ele adorava o seu Criador. Adão tinha intimidade com Deus, porque um dos primeiros passos para a intimidade, ou melhor, para a adoração, é o conhecimento. Você não pode adorar aquilo que não conhece. Jesus diz isso à samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, para a adoração tem que ter o conhecimento. Adão tinha o conhecimento de Deus. Adão estava em perfeita situação, Adão estava em perfeito estado, tudo dava certo. Quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo dá certo. Se alguma coisa dá errada, nós não nos importamos, nós vamos orar e conversar com quem pode resolver a situação. Alguém diz: acabou, mas você não acredita que acabou, porque você olha e diz: eu sei em quem tenho crido. Você acredita nesta realidade. E Adão estava lá, mas no dia em que Adão caiu, a alma de Adão foi ferida, e o primeiro passo que Adão fez foi esconder-se do seu Criador. Então as causas da ferida, a primeira causa da ferida da alma é o mundo caído, feito para a adoração, feito para a glória de Deus, colocado como a coroa da criação. Adão é ferido, e Adão agora não se importa mais de adorar ao seu Criador. É como a pessoa que peca na igreja, ele vai se afastando, ele se esconde do pastor, ele se esconde dos irmãos, e ele vai se afastando de tudo e de
todo do melhor da vida que se encontra em Deus. Não é melhor da vida de que encontra-se no mundo, é que encontra-se em Deus. Ele vai se afastando. Assim também, meu amado, minha amada, Adão fez esta mesma coisa. E o que ele devia fazer, era ir a quem podia sarar a sua alma, mas ele não faz. Ele se oculta, ele foge, e parece que Deus lá nos céus sentiu falta daquela adoração, sentiu falta daquele louvor, e lá vem Deus à procura de Adão, lá vem Deus em busca de Adão, lá vem Deus procurando o Adão, e Deus vai perguntando, e Deus vai inquirindo, até que Deus se informa que ele está escondido, e Deus pergunta: por que estás escondido? E ele disse: eu estou nu. E Deus vai perguntando: eu tive medo. Aí Deus vai perguntando, é uma pergunta que Deus vai inquirindo, porque ele está investigando a causa do medo. Por que você teve medo? O homem não foi feito para ter medo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Enquanto ele vivesse em comunhão, o medo não fazia parte da sua existência, só passou a fazer após o pecado. Então Deus já vai sabendo, é claro que ele sabia, mas Deus queria ouvir da boca de Adão a confissão. E Deus disse: por quê? Por que estás nu? Quem te fez saber essa tristeza de que estás nu? E por que antes? Aí se pergunta, e ele não estava nu antes, ele estava, de questão física, ele estava nu, mas em questões espirituais, ele estava vestido da glória, da graça de Deus na sua vida, e isso não lhe dava percepção, e nem era motivo de vergonha. Então agora, ele precisa adorar, porque ele foi feito para adorar, mas ele não tem mais desejo, ele está nu, ele está com vergonha, ele está com medo, e tudo que ele quer é fugir. Mas eu te digo uma coisa: você não tem escapatória, porque Deus te criou para a glória dele, para o louvor dele. Não importa o que foi que aconteceu na tua vida e você queira se esconder, mas você não irá fugir da presença de Deus. Onde você estiver, onde você for, a mão de Deus vai te encontrar, vai te trazer de volta e vai te encher outra vez. Aleluia. E lá vai o pecado, o mundo caído. Quantas maldades este mundo caído tem feito. É o motivo das guerras, é o motivo das desavenças, é o motivo das separações, é o motivo de tantas mazelas que humanidade, é o mundo caído. Mas existe outra coisa, senhoras e senhores, que é a causa da ferida da alma, que ainda é pior do que essa. E qual que é? Pior do que essa, ou melhor que a dependência, é a guerra entre o bem e o mal. Quando falamos da guerra entre bem e mal, nós estávamos lá no mundo, caídos, mortos, destruídos, separados, como Paulo disse, da glória de Deus. Ninguém olhava para nós, mas o Deus eterno foi lá, através do seu Filho Jesus Cristo, nos trouxe deste mundo caído, nos banhou com o seu santo sangue, nos lavou e nos deu uma nova identidade. Aí Deus foi lá e colocou dentro de nós o seu Santo Espírito. Você passou a ser uma nova criatura. Eu passei a ser uma nova criatura. Mas o diabo que nos perdeu para Cristo, ele não se conforma. Ele começou a observar, e tudo na sua boca era como na boca de Davi. Davi era um adorador nato. Tudo que Davi ia fazer, meus senhores, era Jeová. Ele
colocava Deus na sua frente. Davi pegava já pastoreando as ovelhinhas, e Davi estava lá, dedilhando os seus dedinhos na sua harpa e louvando a Deus, preparando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Satanás agora começa a observar aquele adolescente e diz: será que este menino vai ser alguma coisa? Mas Jeová protegia Davi. Davi se torna rei, e quando Davi se torna rei, Davi foi o primeiro rei na história de Israel a intitular o louvor em Israel como algo oficial para o culto ao Deus eterno. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele preparou cantores, cantoras, e ele disse: eu quero 3 vezes no dia que o Deus eterno seja adorado. Era uma coisa linda, tudo estava bem, Jerusalém prosperava. Oh, meu amado, deixa eu abrir um parênteses aqui, toma cuidado, porque o diabo está incomodado, porque tudo está dando certo na tua vida. Toma cuidado, vigia, porque estão preparando um laço para os teus pés. Vigia. E lá vai agora Davi, e Davi está agora bem, a arca está bem, o povo está bem, e tudo está bem. Davi louva, Davi baila, Davi adora, tudo está bem. Satanás está lá. O que é que eu vou fazer para atrapalhar isso na vida de Davi? O que é que eu vou fazer para atrapalhar isso na vida de Israel? Eu tenho que atrapalhar. Esse pastor aí, ele adora demais. Esse pastor aí leva o povo a adorar. Esse pastor aí, olha, leva o povo à santificação. Satanás, ele não vai lá na nossa casa querer atrapalhar primeiro os nossos filhos. Ele vai tocar primeiro na gente. Se não conseguir, aí é que ele vai para os nossos filhos. Por quê? Porque ele quer primeiro no cabeça. Porque derrubando a cabeça, então o resto fica mais fácil. Então ele vai lá. Ele não estava preocupado só na nação. Ele queria a nação, mas ele queria primeiro aquele que dominava a nação. E este era Davi. O nome de Deus estava na boca de Davi. Satanás sabia que só por meio de pecado é que poderia atrapalhar a vida de Davi. Vocês lembram quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel por meio da feitiçaria? Qual foi a resposta de Balaão a Balaque? Disse: esse povo não pode ser amaldiçoado por meio de feitiço. Contra Israel não adianta. Contra Israel não adianta feitiçaria. Contra Israel não adianta macumba. Contra Israel não adianta candomblé. Contra Israel não adianta nada. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. E eles vão inquirindo: porque não adianta? Porque não adianta contra eles macumba? Porque não pode ser derrotado por encantamento? E ele revela: porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia. E ele diz: se queres vencer Israel, só tem um jeito: pecado. É a guerra entre o bem e o mal. Prepare uma festa. Coloca mais belas moabitas. Coloca os rapazes mais belos de Moabe, e vai ver que Israel será vencido. É só desta forma. E não deu outra. Balaque seguiu os conselhos de Balaão, preparou uma festa nos arredores de Israel, e os filhos de Israel caíram na balada e caíram no fracasso. Aleluia.
Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Hoje a estratégia mudou. Ele está entrando dentro das nossas casas pelas redes sociais e parece que ninguém pode fazer nada. Não vou prosseguir nisso. E Davi agora está lá. A prosperidade está lá. O nome de Deus na boca de Davi. Tudo que Davi faz prospera. Tudo, para todas as guerras que vai, dá certo. Mas um dia Satanás preparou a nação e disse: vai guerrear Israel. Aí Deus parece que ficou só assistindo e disse: quero ver o que Davi vai fazer. Aí Davi mandou o exército e ficou em casa. Deixa eu dizer uma coisa: se tem trabalho para você, não reclama. Enquanto tiver ocupado, Satanás não pode fazer nada na tua vida. Aleluia! Enquanto Davi estava ocupado na guerra, enquanto Davi estava ocupado bailando na presença do Senhor, Satanás não tinha espaço para pegar Davi. O problema foi no dia que Davi descansou. Ei, o nosso descanso não é aqui, é no céu, é no céu, é no céu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Adore a Ele, porque tem lhe dado trabalho. É de manhã na oração da mocidade, na consagração, é de tarde na escola bíblica, é de noite no culto. E Ele está com inveja de você, porque Ele não pode adorar como você adora. De Sansão, enquanto Sansão estava com a queixada de jumento na mão, não tinha espaço para pecado. Enquanto Sansão estava ocupado com 300 raposas tocando fogo na seara do Filisteu, não tinha Dalila. O problema é quando não tem mais luta. Se não tem mais o que fazer aqui, não tem por que ficar aqui. Oh, querido, abre os teus olhos. E Davi ficou lá descansando. Eu já trabalhei muito, eu já fiz muito. Vai para a guerra, vai Joabe, vai aí o exército, vai os capitões. E Davi ficou. Eu tenho 6 minutos para terminar e vou terminar. Prometo, pastor. E Davi ficou. Quando Davi olha, ele vai passear. Olha, Davi, dá um passeiozinho aí. Aí ele vai lá na casa e diz: olha, a mulher vai tomar banho. E Davi passeou, olhou e disse: rapaz, essa aí eu já não tinha visto no meu reino, quem é? Alguém disse: nem a mulher de Urias, o Eteu, soldado fiel, homem de valor. Davi diz: traz ela aqui. Aí Davi adulterou. Aí Satanás no outro dia está lá rasgargalhada. É, Davi, eu te peguei. Eu sabia, Davi, que eu te pegava. Fazia muito tempo, Davi, que eu armava esse laço. Fazia muito tempo, Davi, irmão Jareda dizia: fazia muito tempo, Davi, que eu te estudava. Eu tirei a tua ocupação. Olha, eu te peguei. O louvor agora é insípido. A adoração é insípida. E como um abismo chama outro,
Davi quis seguir a hipocrisia. Deus não aceita duplicidade de pessoa. Ou é sim, ou não, ou não, ou não. Para Deus não pode ser sim, não. Tem que ser ou não. Não é não e sim é sim. Tem que ser uma só face para Deus. Deus não aceita. Deus sabia do coração de Davi. Deus conhecia. E Davi agora está ferido. E Satanás está rindo. É isso, moço. É isso, moça. Faltava outra coisa da ferida, mas depois eu continuo. Vou parar aqui. É isso. E Davi está lá. Se você for ver o Salmo 42, parece ser o salmo de alguém que está separado de Deus. Porque ele começa dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E você não pode ter sede de Deus quando você está mergulhado em Deus. Você é pleno, é completo. Ele estava separado. E ele diz: você vai ver que era de alguém que era um líder de louvor. Ele disse: eu ia com as procissões, com as multidões que subiam. Era ele que puxava. Mas agora a alma está ferida. E ele diz: meu Deus, dentro de mim. Meu Deus, dentro de mim a minha alma está ferida. Os meus inimigos olham e zombam e dizem: quando é que ele vai morrer? Quando é que o seu nome vai ser esquecido? Deixa eu te dizer, tem alguém que está incomodado com o teu louvor. Tem alguém incomodado com a tua pregação e não pode ouvir a tua voz. Mas eu quero te dizer, existe um Deus nos céus. Existe um Deus que te chamou, que te ungiu, que te levantou e que te sustenta. Eu não sei o que Satanás fez, mas Deus está dizendo: eu estou chegando com providência, porque abriste a tua boca e me invocaste. Oh, andala, machamba, la canto, la basumbre. E ele diz: pastores, quando é que eu me apresentarei? É alguém que estava com sede de se apresentar. Pastor Marcos, nada é pior para um ministro do Evangelho quando ele é proibido de ministrar. Nada é pior para um ministro de louvor quando ele é proibido de ministrar o louvor a Deus. Nada é pior para você quando é proibido de fazer aquilo que te foi chamado a fazer. E Satanás sabe do teu valor e que tu és uma peça fundamental para essa orquestra de Deus dos céus. E faz tempo que ele arma laço contra a tua casa, contra a tua vida e contra a tua família. E faz tempo que Deus corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está sendo exaltado na tua história e você não está percebendo. E quando Davi pensou que não tinha mais jeito, quando alguém pensou que não tinha mais jeito para Davi, o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento, foi a única solução que Davi encontrou. E diz os rabinos de Israel que Davi queria se matar porque não aguentava mais a dor da solidão pela separação de Deus. Nada é pior do que a dor solitária, que a separação de Deus. Jesus no Calvário sentiu 4 dores. Ficou calado em 3, mas na 4ª ele gritou e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi a separação, foi o que fez Jesus gritar. E Davi agora, ele olha e não tem mais saída, e disse que ele vai
querer se matar. Só que antes, ele vai fazer a última oração, que é o Salmo 51. Não está escrito na Bíblia, mas segundo os estudiosos de Israel, diz que ele fez isso. Diz que ele chegou lá, ele tirou a coroa, colocou diante da arca, tirou as vestes reais, colocou diante da arca, e pegou agora o seu anel, colocou diante da arca, pegou agora o cajado, colocou diante da arca, e ele começa a orar e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz ao que aos teus olhos é mal. Tem coisa que não está nessa oração registrado, mas que ele disse que ele olhou e disse: eu não sou digno de ser o rei de Israel mais. Eu não quero mais a coroa. Está aqui a coroa, toma, dá quem tu queres. Está aqui as vestes reais, toma, dá quem tu quiser. Está aqui o anel, toma. Está aqui o trono que não é meu, é teu trono. Dai a quem tu quiser. Agora eu te peço duas coisas. Duas coisas eu te peço, ó Deus. Só duas coisas eu quero que não tire de mim. Tira as mulheres, tira o reino, tira tudo o que quiser. Agora torna a dar-me a alegria da tua salvação. E não tira de mim o teu Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Só os que querem o Espírito Santo e os que têm, adore a Deus esta noite. Faça como Davi, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cadê os alegres por serem salvos? Adore a Deus esta noite, em nome de Jesus. Amém.